Oi pessoal, meu nome é Letícia, sou médica de família e comunidade, professora da Unifenas e atualmente membro do Gabinete de Enfrentamento do Coronavírus na cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Eu fiz essa apresentação trazendo alguns dados recentes sobre o coronavírus, tanto em âmbito mundial quanto nacional. Nós estamos no momento em que as pessoas estão ou muito ansiosas ou pouco responsáveis por suas atitudes, sendo atitudes com não se protegendo, não fazendo as medidas pedidas pelo Ministério da Saúde, né, perpassando pelos dois extremos. E a gente também está tendo várias notícias falsas, né, as fake news, estamos tendo notícias em artigo que talvez as pessoas não consigam interpretar esses dados que estão sendo distribuídos, né, nas redes sociais. Então eu trouxe um pouquinho de informação, todas elas pautadas em evidência científica, em artigo, dados confiáveis, para a gente poder falar um pouquinho do coronavírus e entender qual é o contexto atual dele no mundo. Aqui eu queria relembrar sobre os quadros, né, que nós podemos apresentar quando a gente fica infectado pelo coronavírus. Então, quando uma pessoa pega o coronavírus, a gente vai pensar que 80% das pessoas que pegaram ele vão evoluir durante todo a sua infecção, ou sem sintoma nenhum, ou com sintomas muito leves, sintomas de gripe, sem febre, sintomas de coriza, nariz escorrendo, espirro, tosse, geralmente tosse seca. Cerca de 20% das pessoas que pegaram coronavírus e que vão pegar ainda vão apresentar quadros moderados a graves, ou seja, vai ter febre, vão ser quadros que vão ter falta de ar importante, vai precisar de hospitalização nesses casos, de internação para a pessoa poder ser estabilizada. Desses 20% que foram para o hospital, 5% vão precisar de UTI. E aí a gente vai pensar qual que é a importância disso tudo. Primeiro são as proporções, para depois a gente jogar isso nos dados que a gente tem e pensar quantas pessoas vão precisar de hospital e de UTI dentro de cada contexto. E segundo, para a gente pensar na mortalidade. Então, quando a pessoa vai para a UTI, cerca de 60%, até 60% pode ir a óbito por conta do coronavírus. E se o paciente precisou de ser entubado, que é colocar aquele tubo na garganta para a pessoa respirar através da máquina, a mortalidade dessas pessoas chega em até 85%. O que isso significa? Que a cada 100 pessoas que forem entubadas por conta de coronavírus, 85 vai morrer. São números muito altos e muito importantes. Por isso a importância da gente entender o que está acontecendo, para a gente tomar as decisões certas, porque este é o momento que vai definir o futuro do nosso país em relação ao coronavírus. Todos os dados que eu vou trazer são do dia 10 de abril, como que estava o cenário nos locais que eu vou mostrar no dia 10 de abril. Alguns dados anteriores a esse eu vou explicar, e a gente já tem dados mais atualizados. Mas no dia 10 de abril, no mundo, nós tínhamos 1.684.833 casos confirmados. Quando eu falo casos confirmados, foram pessoas que fizeram teste para coronavírus e o teste deu positivo. Não é só caso suspeito, não, é caso que confirmou com o teste. Além desses, nós temos muitos milhões de outros casos suspeitos que não foram feito teste no mundo inteiro, e pessoas que têm coronavírus que não estão apresentando sintomas. Lembra que 80% vai ter sintoma leve ou nenhum sintoma? E nas mortes confirmadas no dia 10 de abril, a gente já tinha 102 mil mortes, 136 pessoas com mortes confirmadas, também mortes que foram feito teste e o teste deu positivo, tá? Toda vez que eu falar confirmado, é que foi feito teste e estava positivo. Lembrando que nós temos uma população mundial de 7,7 bilhões de pessoas. A China é o país que teve o primeiro caso de coronavírus, né? Então, esse caso, ele iniciou seus sintomas no dia 1º de dezembro do ano passado. Esse caso foi notificado no final de dezembro. E aí, o primeiro óbito confirmado na China foi no dia 9 de janeiro desse ano. Na China, no dia 10 de abril, a gente já tinha essa quantidade de casos confirmados, as mortes
E eu trago aqui um outro dado que eu vou trazer em todos os países para a gente comparar, que é o 40º dia de infecção naquele país. Então, do primeiro caso confirmado, 40 dias depois disso, como que cada país evoluiu para a gente comparar um país com o outro. E também eu vou trazer o início do aumento da curva de casos. Então, a gente vai ver que os países no começo têm poucos casos, depois os casos começam a aumentar de uma forma mais importante e esse aumento vai sendo cada vez maior, até chegar na fase que a China está hoje, a China e a Itália estão chegando, que é os casos irem diminuindo de novo a cada dia, a ponto de zerar. A China não zerou ainda, mas está tendo poucos casos novos, né, a cada dia. Já ela está mantendo já mais ou menos a mesma quantidade de casos todos os dias. Nós, Brasil e os outros países, ainda estamos aumentando a nossa curva. Então, eu vou trazer também a data que cada país começou esse aumento mais importante, quantos casos que ele tinha e quantas mortes para a gente comparar. A Itália, no dia 10, ainda era o país com o maior número de mortes confirmadas no mundo inteiro. Tinha 18 mil mortes. Hoje, a Itália está com cerca de 21 mil mortes. Só que já teve outro país que já ultrapassou a Itália nesses últimos 4 dias. E aqui a gente vai ver também os mesmos dados para a gente poder comparar depois. Os Estados Unidos têm uma população muito grande. Vejam que na Itália a gente tem cerca de 60 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos nós temos uma população parecida com a do Brasil, uma população de 328 milhões de pessoas, muito maior do que a Itália. Se os Estados Unidos e o Brasil, que têm essas populações grandes, tiverem um quadro parecido com a da Itália, a gente vai ter muito mais casos confirmados e muito mais mortes do que a Itália teve, porque nós temos mais pessoas. A China tem muito mais gente do que a gente. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas conseguiu manter, depois do começo, ser um começo com mais casos, ela conseguiu conter tudo isso com isolamento social adequado. Então, nos Estados Unidos, a gente tem esse primeiro caso deles no dia 21 de janeiro, e os Estados Unidos, no dia 10, era o país que tinha o maior número de casos confirmados, chegando a quase 500 mil de casos. Hoje, os Estados Unidos já ultrapassou a marca de 500 mil de casos e já é o país com o maior número de mortes confirmadas no mundo, ultrapassou a Itália, porque os Estados Unidos ainda está com a sua curva em crescimento, a Itália já começou a reduzir. Os Estados Unidos hoje está com 24 mil mortes confirmadas. A Coreia do Sul eu trouxe porque é um país que está tendo um bom resultado em relação à mortalidade. Então vejam quantas mortes que teve confirmada na Coreia do Sul até o dia 10 de abril. 204 mortes para 10 mil confirmados. Apesar de ter muitos confirmados, ela está conseguindo manter uma baixa mortalidade. O Chile também tem um cenário muito parecido com o da Coreia do Sul. No Chile, que é um país aqui perto da gente, também tem bastante casos confirmados, mas uma mortalidade muito pequena. E o que a Coreia do Sul, o Chile, a Alemanha, que são países que estão tendo um bom controle, estão fazendo, que está conseguindo manter esses países com essa baixa mortalidade? Eles estão fazendo teste em todas as pessoas que têm sintomas, mesmo que seja sintoma leve. Então, se a pessoa chegou lá e está espirrando, ela faz o teste para coronavírus. E se der positivo, ela e todas as pessoas que tiveram contato com ela, mesmo que não estejam com sintomas, por exemplo, minha mãe espirrou, eu convivo com a minha mãe, vou lá na casa da minha mãe e vejo minha mãe. Eu não estou sentindo nada, mas se a minha mãe espirrou, fez o teste e o dela deu positivo, eu também tenho que fazer o teste. E aí eles conseguem fazer diagnóstico também nas pessoas que não estão sentindo nada. Então, eles conseguem controlar essas pessoas em isolamento domiciliar, que é o que a gente está fazendo aqui no Brasil para os casos que estão com sintomas, mas não está fazendo teste. Então, toda pessoa no Brasil que tem febre, sintoma de gripe, é notificado e é orientado a ficar em casa, em isolamento domiciliar. Mais para frente eu vou explicar a diferença entre ele e o social. Então, eles fazem esse isolamento domiciliar do caso confirmado, das pessoas que conviveram, que estão confirmadas também, e eles conseguem conter o vírus protegido dentro da casa da pessoa, até a pessoa passar pela infecção e não transmitir mais o vírus. E com isso, eles estão tendo esse bom resultado. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem testes para fazer isso.
Os testes estão sendo comprados pelo Ministério da Saúde, a gente está tendo uma dificuldade de importação desses testes. Já tem alguns testes já sendo distribuídos para cidades, mas eu acredito que as cidades estão para receber esses testes essa semana ainda. Mas ainda não vai ser suficiente para testar a larga escala, igual esses países estão testando. Até porque a nossa população é muito maior do que de 51 milhões de pessoas como da Coreia do Sul. Nós temos 200 milhões de pessoas, quase 5 vezes mais do que a Coreia do Sul tem de população. Hoje no Brasil só é testado o paciente que tem sintomas graves, que está internado no hospital. Lembra aqueles 20% lá que vai ter sintoma moderado, a grave vai para o hospital? Só esses 20% que estão sendo testados. Então nós temos um número baixo de confirmados, porque nós não estamos testando todas as pessoas. E com isso também a gente não consegue conter as pessoas que estão com sintomas leves. Ou as pessoas que estão sem sintomas, elas estão transmitindo o vírus, mas a gente não consegue deixá-las em isolamento domiciliar, porque não consegue saber se elas estão com vírus ou não. No caso do Equador, que é outro país aqui pertinho da gente, é um país pequeno, tem só 17 milhões de pessoas, bem menor do que os outros países que eu trouxe, só que eles estão tendo uma grande dificuldade, tanto de disseminação quanto controle de mortes. Aqui os números de mortes, casos confirmados, são pequenos, mas quando a gente transforma isso na quantidade de pessoas infectadas pela quantidade de pessoas que tem no país, esse número fica muito maior do que o dos outros países. E a gente vai ver isso no gráfico, numa tabela que eu trago logo a seguir. Aqui no Brasil, como eu tinha dito, nós temos 211 milhões de pessoas, 17 mil casos, quase 18 mil casos confirmados até o dia 10. Hoje nós já estamos com 23.955 mil casos confirmados no Brasil. E as mortes do dia 10, que estava 948, já subiu para 1.361 mortes. Então estamos tendo um aumento significativo de morte de casos confirmados a cada dia. Nossa curva está só começando a crescer. Então, a gente não pode ter a ilusão de que a gente tem pouco caso, porque a gente está passando por isso de uma forma branda. Nós estamos tendo poucos casos porque nós estamos testando apenas quem está no hospital, que é só 20% dos casos que vão para o hospital. Então, a gente pode pegar esses casos confirmados ali, ó, entender que isso é só 20% dos casos que nós temos no Brasil. Então, vamos pegar o dado de hoje. Se nós temos 24 mil casos confirmados, e se isso representa cerca de 20% dos casos totais, nós temos hoje no Brasil cerca de 120 mil casos de coronavírus. Muito mais casos do que o que a gente tem confirmado. E quando que a gente vai saber esse número melhor? Quando a gente conseguir um número maior de teste, e esse teste for feito em pessoas que estão com sintomas leves, que não estão no hospital, e até pessoas assintomáticas. Segundo o Ministério da Saúde, isso talvez não aconteça, porque nossa população é muito grande e o mundo inteiro está atrás do teste. Mesmo que o Brasil queira comprar, não tem quem venda. Então, nós estamos comprando, competindo com o mundo todo. Compra quem tem dinheiro, quem pede mais rápido, e mesmo assim, as empresas que têm ética estão dividindo os seus testes de uma forma apropriada para poder vender um pouquinho para cada país, para nenhum país ficar sem. Então, nós, a princípio, vamos ter teste para testar os profissionais de saúde, para que eles possam trabalhar sem passar infecção para as pessoas e sem adoecerem. E depois, talvez, eu acredito que vai começar a testar as pessoas que já adoeceram, para ver se elas já sararam, para elas poderem retomar suas atividades. É o que eu acredito. O que o Ministério da Saúde tem dado a entender que é o que vai ser feito. Mas neste momento, esses testes ainda não estão nos municípios. Nos municípios está só o teste do nariz, né, do SWAB. Esse é um número muito pequeno de teste que o Brasil tem, e esse teste só é feito para quem está no hospital internado, certo? Então, prestem atenção nesse dado. Essa tabela, eu trago os dados que eu mostrei nos outros slides desses países e comparo esses dados. Então, primeiro, é o primeiro caso confirmado. Por que isso é importante? Para a gente ver que cada país está no momento da sua infecção. A gente não pode comparar o Brasil hoje com a Itália hoje. A gente tem que comparar o Brasil hoje com a Itália lá no começo da infecção dela, quando ela tinha
um pouco mais de um mês depois do primeiro caso. Né? Nós não podemos comparar o Brasil com a China, que já tem muito mais tempo de evolução de epidemia. Então, a China e a Itália, elas já estão numa fase que a epidemia já está diminuindo a quantidade de casos novos e já estão começando a controlar melhor os casos novos, até porque já foram muitas pessoas infectadas na Itália. E o Brasil, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Equador ainda está aumentando os seus casos. Cada dia que passa, o Brasil tem mais casos novos que tinha no dia anterior. Vai ter um gráfico aqui para vocês verem isso. Aqui no outro quadradinho tá o que? A diferença entre o tempo entre o primeiro caso e a primeira morte de cada país. Isso, de uma forma indireta, mostra talvez o perfil da população, como que o país está lidando com esse vírus, se esse país está conseguindo manter essa mortalidade reduzida, esse paciente mais estável. É de uma forma bem direta, mas dá pra gente tirar algumas coisas disso. Por exemplo, o Brasil e a Itália têm, entre o primeiro caso e a primeira morte, um número semelhante de dias. Os Estados Unidos com a China já têm os seus dias também semelhantes, né, de 40 dias, já teve um tempo maior entre o primeiro caso e a primeira morte. Talvez porque os casos fossem mais graves, né, aí é uma forma indireta só. No número de casos, no 40º dia, isso é importante a gente ver. Por quê? É o número de casos a cada 100 mil habitantes. Então, isso aqui, independente se o país é grande ou se é pequeno, vai dar uma medida igual. A cada 100 mil habitantes, quantas pessoas tinha coronavírus no 40º dia de infecção naquele país? Então, olha lá na China, era 2, quase 3 pessoas a cada 100 mil habitantes. Na Itália, a cada 100 mil habitantes tinha cerca de 17 pessoas infectadas. Muito mais gente do que tinha na China, relacionada ao tanto de pessoas que moram na Itália, né? Nos Estados Unidos, tinha um número bem baixinho. Começou a aumentar o número de casos nos Estados Unidos depois desse período de 40 dias. A Coreia do Sul tem um número parecido com o do Brasil. Tem 4,51, o Brasil tem 4,86, tinha, né, no 40º dia, casos a cada 100 mil habitantes. E olha o Equador, o tanto de gente que tem relacionada à população do Equador. Se a gente pega o número sozinho, né, vai lá 4 mil pessoas, é pouco. Mas se eu pego 4 mil pessoas num país pequenininho igual o Equador, olha aí, são 23 pessoas para cada 100 mil habitantes. É muita gente. A mortalidade, eu faço o quê? A quantidade de pessoas que morreu pela quantidade de pessoas que tiveram o vírus confirmados. Então, a mortalidade na China, ela já está estável, já manteve esse número, não vai mudar mais, a não ser que tenha uma nova epidemia lá dentro. Mas ficou em mais ou menos 4 pessoas, né, morreram a cada 100 infectados, né? Na China, esse número é de 12, quase 13. Na Itália, desculpa, esse número é de quase 13, um número muito alto, é a maior mortalidade no mundo nessa relação. No Brasil, a gente está com uma mortalidade média parecida com a da maioria dos outros países, por enquanto, de 5,3. E no Equador, que é um país que tem uma alta mortalidade, está um número parecido com o nosso. Qual que é a diferença? Que se no Equador morrer isso, vai morrer o quê? Está morrendo 200 pessoas. No Brasil, morrendo 5 pessoas a cada 100 infectadas, está morrendo quase 2.000. Essa é a diferença, porque o país é muito maior. E a quantidade de mortos a cada 100 mil habitantes, nós vamos ver que a China tem um número relativamente baixo, de 0,23. A Itália tem um número enorme, de 30,2. Os Estados Unidos também tem um número bem grande, de 4,94. E o Brasil tem um número pequeno de mortalidade a cada 100 mil habitantes, de 0,44. Se nós conseguirmos manter um bom controle social, a gente consegue manter uma mortalidade baixa. Mas para isso vai depender da nossa ação social, porque nós não temos testes para todo mundo igual nesses outros países que eu falei. E isso vai fazer a diferença.
Essa tabela, ela vai trazer os casos do dia 8 de abril e do dia 9 de abril e quantos casos que aumentaram de um dia para o outro para vocês verem a diferença entre os países. Na China, aumentou só 63 casos. Lembra que eu falei que os casos já estão diminuindo, né? A quantidade total de toda a epidemia foi de 81 mil. Mas de um dia para o outro já está tendo uma quantidade pequena de mortes e de casos. Ó, de morte foram só 2. Isso significa que aumentou de um dia para o outro só 0,077% de casos na China e 0,06% de mortes. Olha lá no Brasil para vocês verem a diferença. Nós tivemos 1.975 mortes do dia 8, de casos confirmados do dia 8 para o dia 9, significa que a gente teve um aumento de 12% de um dia para o outro. E de mortes, nós tivemos 135 mortes de um dia para o outro a mais, tudo isso casos confirmados com exames. Ou seja, nós tivemos 16% a mais de mortes. Olha como esse número é grande perto dos outros países. Nessa tabela, maior do que a gente, só o Equador. E olha como que o número total é bem menor do que o Brasil. O Equador teve só 907 casos a mais de um dia para o outro. Só que quando a gente faz isso relacionado ao tanto que ele tinha, para eles aumentou 25% de casos de um dia para o outro. Nos outros países, igual nos Estados Unidos, que é um país bem maior do que a gente, tem mais de 100 milhões de pessoas a mais que a gente, o número total é muito maior, foi de 33 mil casos em um dia, só que quando eu comparo isso com o dia anterior, aumentou, foi só 8%. Então, o Brasil, se a gente vê a quantidade de casos novos relacionados aos casos que nós já temos, nós estamos tendo muitos mais casos novos e muito mais morte por dia do que esses outros países, só não está mais do que o Equador. Esse gráfico é um gráfico do Ministério da Saúde que mostra na linha azul ou roxa, né, os casos confirmados por dia, né, a curva crescendo, ó, veja que ele mais ou menos no dia 15 de março, essa curva começa a crescer de uma forma mais importante, e na linha amarela o número de mortes, também já crescendo de uma forma mais importante a partir mais ou menos ali do dia 31 de março. Aqui, esse gráfico, ele é muito legal a gente ver, porque a gente consegue ver dois dados. Um é a diferença de tempo entre a evolução dos casos, então olha ali, de nenhum caso para 100 casos, demoraram 17 dias, casos confirmados com exames. De 100 casos para 1.000 foram 7 dias, e de 1.000 para 10.000 foram 14 dias. Em 14 dias, nós tivemos um aumento de 9.000 casos, tá? Em 2 semanas. E nas barrinhas verdes vai ser a quantidade de caso novo por dia. Olha ali no dia 7 para o dia 8, a gente teve um aumento de 2.200 casos. Olha como está aumentando o número de casos a cada dia. Aqui eu já tinha falado desses dados, que já mudou. Hoje os Estados Unidos ele tem o maior número de casos confirmados e o maior número de óbitos confirmados no mundo. E o Brasil, esses são dados do dia 8 de abril, o Brasil estava ocupando esses lugares no ranking mundial de casos e de óbitos. Aqui é para a gente pensar quem está morrendo no Brasil. Quase 60% das mortes são em homens, 77% das mortes são em pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos. Então, é sim o grupo de maior risco de morte por coronavírus. A gente sabe que talvez o número de infectados por coronavírus não seja essa faixa etária maior, mas o número de mortes, sim. E 75% das pessoas que morreram tinham outros problemas de saúde, principalmente problema do coração, diabetes e problema do pulmão. Aqui eu já trago Paufenas, que é a cidade que eu moro e trabalho atualmente. Então, a gente tem o último boletim epidemiológico do dia 10 de abril. Nós tínhamos já 173 casos suspeitos, 13 casos descartados, quer dizer que a gente fez teste em mais de 13 pessoas, porque a gente tem um caso confirmado com teste, 13 casos que fizeram testes e não foram positivos, provavelmente esses 13 casos estavam no hospital, que a gente só está fazendo quem está no hospital,
E tem mais ou menos uns 3 ou 4 exames que ainda não saiu o resultado. E o primeiro caso de Alfenas, ele iniciou sintomas no dia 15 de março, bem depois do que o primeiro caso do Brasil. Então, Alfenas ainda está numa curva mais nova, né? A curva de Alfenas está mais inicial do que a curva do Brasil. Então, em Alfenas ainda vai demorar mais tempo para a gente começar a ver o aumento dos casos do que o Brasil vai ver. No Brasil, esse pico já está previsto para agora, nessa próxima semana, na outra próxima semana, né, nesse mês de abril. E aqui em Alfenas, provavelmente, esse aumento vai chegar no final de abril, começo de maio. Esse estudo é um estudo muito interessante que foi feito em Londres. Esse estudo mostra o quê? De acordo com as atitudes tomadas pelo país, né, como que o país vai reagir, qual vai ser o cenário. Isso tudo foi estudos feitos porque viu como que o vírus reage, como que ele é transmitido entre as pessoas, né, para poder ter esses números. Não é uma previsão exata, mas é uma possibilidade, já dá pra gente ter uma ideia de quanto é importante o que a gente vai fazer para nossa vida de hoje em diante, porque o que eu faço da minha vida vai interferir diretamente na vida do meu vizinho, da minha família, da minha comunidade, na mortalidade dos casos. Aqui eu vou falar de uma forma rápida o que é cada um. Depois, se vocês quiserem, no final tem a referência do estudo e os slides vocês podem depois ver um por um direitinho. Mas ele vai falar de quando o vírus circula livremente, ou seja, a gente não tem nenhuma medida, né, de proteção, de higiene, nada, vida normal, todo mundo na rua. A fase de mitigação, eu posso ter o distanciamento ou isolamento social, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil, que é evitar aglomeração, fechar os lugares que não sejam de uso essencial, evitar sair na rua, quando sair usar máscara, fazer higiene das mãos, fazer higiene ao chegar em casa da rua, evitar contato direto com as pessoas, manter uma distância mínima de 1,5 m, isso é distanciamento social. Né, além disso, proteger os idosos grupos de risco, fazendo isolamento domiciliar desse grupo de risco. O que é o isolamento domiciliar? É a pessoa ficar em casa, de preferência num cômodo separado das outras pessoas, não dividir utensílios pessoais, toalha de banho, copo, talher, garfo, evitar ficar no mesmo cômodo que as outras pessoas, evitar dormir junto com as outras pessoas no mesmo cômodo. Se por um acaso precisar de chegar perto dos outros moradores, usar máscara, né, para se proteger e proteger outra pessoa. Isso é isolamento domiciliar e não sair de casa. Então, a mitigação é isolamento social das pessoas, né, e dos idosos grupos de risco. Eu posso fazer só isolamento social ou isolamento domiciliar desses grupos. Já na supressão precoce, é isolamento domiciliar para todo mundo. É todo mundo dentro de casa, sem sair para a rua, né? Se for sair, é uma pessoa só, para fazer as coisas de questão essencial. Na maioria dos países que está tendo esse tipo de supressão, é polícia na rua, porque se a pessoa estiver na rua sem motivo, ela é levada para casa, multada ou até presa. Quando eu faço isso num país que tem 0,2 mortes por 100 mil habitantes, que a gente ainda já passou disso, a gente já está com 0,44, então a gente não tem mais como fazer supressão precoce. Quando eu faço esse isolamento de todo mundo em casa, mas que eu já tenho um número de mortes de 1,6 a cada 100 mil habitantes, eu chamo isso de supressão tardia, tá? Neste momento, a gente está fazendo a mitigação. Aqui no Brasil, a gente está fazendo isolamento social, pedindo para os idosos grupos de risco ficarem em casa, mas ainda não foi colocado a supressão dessas pessoas. Aqui eu vou mostrar os cenários e a diferença de morte, internação e de UTI de cada um desses contextos. Então, se eu não tiver nenhum vírus circulando livremente, os números que eu vou ter no Brasil, segundo esse estudo, serão esses. Se eu tiver distanciamento social de toda a população, esses números que vão ser apresentados no Brasil, segundo o estudo.
Se eu reforço o distanciamento dos idosos, mantendo eles em isolamento domiciliar e o restante em distanciamento social, eu vou ter esses números aproximadamente, segundo esse estudo. Se eu faço supressão tardia, o que significa isso? Começa todo mundo dentro de casa, em isolamento domiciliar, só que eu já tenho uma mortalidade um pouco mais alta, de 1,6 pessoas para cada 100 mil, eu posso diminuir meus números para esses números que eu estou apresentando aqui agora. E nos melhores dos cenários, eu vou ter uma mortalidade de 44 mil pessoas, sendo que 57 mil precisando de UTI, um número que a gente não tem no Brasil, nem vai ter, por mais que a gente abra o hospital de campanha, mas seria o melhor cenário, seria esse, mesmo se eu fizesse a supressão precoce, que a gente já não tem mais como fazer, porque a nossa mortalidade já está maior do que 0,2 a cada 100 mil habitantes. Agora eu trago isso tudo para Alfenas. Eu peguei aqueles dados e fiz a proporção para Alfenas. Você pode fazer para a sua cidade. Alfenas tem 80 mil habitantes. Então, se a cidade tem mais ou menos isso, serve para a sua cidade também. Então, aqui é com o vírus circulando livremente, sem nenhuma medida. Aqui é com o distanciamento social de toda a população. Aqui com o reforço dos idosos, grupos de risco e o restante em distanciamento social. É parecido com o que a gente está propondo, né? Apesar das pessoas não estarem cumprindo esse distanciamento social de forma adequada. Aqui seria a supressão tardia, que seria todo mundo dentro de casa, polícia na rua e realmente ser proibido sair de casa. Não pode um visitar o outro, né? A não ser que a pessoa tenha uma justificativa realmente importante para estar saindo. E aqui a supressão precoce, que ainda dá para ser feita em Alfenas, porque a gente ainda não teve óbitos aqui na cidade. Então vejam, pensando em Alfenas, a diferença que eu posso apresentar entre o primeiro desenho, né, o desenho da esquerda, em que eu não tenho nenhum tipo de ação, eu vou diminuir o meu número de população infectada, de necessidade de internação, de UTI e de mortalidade muito, né? Eu vou sair de 500 ou mais mortes, porque vai morrer muito mais de 500 pessoas, porque não vai ter UTI. A UTI vai estar sendo usada por coronavírus por outras pessoas. Então, se eu infartar, se eu sofrer acidente, porque vai estar todo mundo andando, a gente não vai estar mantendo a supressão, né? Então vai estar tudo trabalhando, é o que a gente está vivendo hoje em Alfenas. As pessoas estão ficando na fila, as pessoas estão andando de carro, as pessoas estão viajando, tá indo jantar na casa do amigo, tá fazendo almoço de Páscoa, a família reunida, que as pessoas estão descumprindo a orientação de distanciamento social aqui na cidade. E eu quero que vocês entendam o que esse descumprimento, essa falta de responsabilidade coletiva pode gerar. Pode gerar mais de 500 mortes aqui na cidade. Então, se você está saindo de casa sem necessidade, seja a cidade que for que você mora aqui no Brasil, se você está saindo sem necessidade, se você não tem que trabalhar, se você não tem que ir ao supermercado, você não tem que ir à farmácia, não tem que ir ao médico, não é algo essencial, se você está fazendo isso, fique claro que você está colaborando para a morte de muitas pessoas na sua cidade. Aqui em Alfenas, esses números podem ultrapassar 500 mortes por conta de falta de responsabilidade das pessoas, falta de compromisso das pessoas. E é isso que eu queria trazer nessa apresentação, essa visão global, mostrar que a gente pode ter política envolvida? Claro que sim, acredito que tenha políticos se aproveitando dessa situação para se promoverem. Tenho certeza que isso deve estar acontecendo em muitos lugares, tanto em âmbito municipal, de governo federal e estadual. Tenho certeza que profissionais estão utilizando disso para ganhar mais dinheiro, da mesma forma que eu tenho certeza que pessoas estão sem trabalhar, estão passando necessidade, mas isso não justifica a gente descumprir o que o Ministério da Saúde está orientando, que tem embasamento científico, tem estudo, tem estatística, tem projeção que mostra o dano que nós vamos sofrer se a gente não respeitar neste momento que a gente está iniciando nossa curva,
o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 semanas aqui no Brasil. A Itália descumpriu isso no início, quando ela entendeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Quando ela resolveu fazer supressão, ela fez supressão tardia. Os números são catastróficos. Não vamos deixar que aconteça o mesmo aqui no Brasil, depende de cada um de nós. Se você tem que sair para ir ao supermercado, vai uma pessoa, faz o que tem que fazer, volta para casa. Respeitem as normas de higienização. Eu não tô vendo ninguém usando máscara na rua, não tô vendo ninguém manter 1 metro de distância um do outro nas filas. Dentro do supermercado as pessoas estão aglomeradas, estão próximas umas das outras. Tô vendo gente sair na rua para fazer caminhada, pessoas andando com cachorro na rua. Eu entendo a necessidade de cada um, mas nesse momento, se a gente pensar só na nossa necessidade, a gente vai gerar mortes. E eu espero que para cada um que esteja ouvindo isso, a morte do outro ou a sua própria morte seja mais importante do que a sua necessidade individual desse momento. Era isso que eu queria trazer com essa apresentação. Deixa as referências para quem quiser confirmar os dados, quiser pegar mais dados. Estou deixando no site que tem muita coisa sobre coronavírus de fonte segura, sem fake news. Fiquem à vontade para acessar.